Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, estamos estudando o capítulo 19, versículo 8, e esse ponto nós separamos para falar sobre o arrebatamento pré-tribulacionista. Estudamos os 10 pontos fundamentais do arrebatamento pré-tribulacionista, e agora o item 19.8.11 diz o arrebatamento da igreja e o fim do batismo cristão. Observe que o batismo, ele é um tema fundamental, ele é defendido pela Assembleia de Deus, pelas igrejas cristãs, como uma ordenança da igreja, e alguns defendem também como sendo um dogma do cristianismo, que ele não pode ser mudado. Se quebrar esse batismo, você está quebrando uma doutrina fundamental do cristianismo. E apesar de eu fazer parte da igreja que defende ser ele uma ordenança, bom, eu digo também que eu não discordo daqueles que colocam o batismo como sendo um dogma do cristianismo, ok? Eu considero o batismo, claro, uma ordenança ou até um dogma, uma doutrina fundamental que não pode ser alterada na história da igreja. E esse batismo, quando ele vai se encerrar, ok? Será que esse batismo acontecerá no milênio? Provavelmente não acontecerá mais. O batismo cristão, eu vou dizer aqui, ele provavelmente se encerra no arrebatamento. Dificilmente nós teremos batismo durante a grande tribulação. Durante a grande tribulação, aqueles que estavam fracos na fé, desviaram na última hora, tiveram algum problema, eles ficando aqui, certamente já são pessoas batizadas. E segundo a descrição do Apocalipse, é dito que o anticristo fará com que sejam mortos todos os que não aceitarem a sua marca, a sua imagem. Bom, então o comentário diz: o batismo cristão em águas é uma ordenança que partiu de Jesus para com os seus apóstolos, ou seja, ele nasceu com Jesus. Alguns confundem pensando que o batismo de João Batista era o mesmo batismo cristão. Não é. O batismo de João Batista era só um batismo de arrependimento. Não era um batismo que a pessoa professava fé em Jesus Cristo. Então, por isso, não era um batismo cristão. A prova está em Atos 19, em que o apóstolo Paulo encontra com um grupo de batistas, um grupo de seguidores de João Batista, e o apóstolo Paulo evangeliza eles aceitam Jesus, e o apóstolo Paulo os batiza em águas. E eles também recebem o batismo no Espírito Santo, né? Então, eles recebem o batismo cristão. Por quê? Eles disseram que eles eram batizados só no batismo de João. E o batismo de João não é um batismo de confissão de fé em Jesus. Então, o batismo de confissão de fé em Jesus nasceu quando Jesus deu autoridade aos apóstolos e eles começaram a batizar. O comentário prossegue. Após esse compromisso de arrependimento e confissão de fé, o batizando se torna discípulo de Jesus. Então tem que haver uma confissão de fé em Jesus Cristo. É por isso que a igreja, na história, ela sempre rejeitou, a verdadeira igreja que eu estou dizendo, ela sempre rejeitou o batismo de recém-nascidos. A igreja católica, as igrejas protestantes sempre tiveram essa prática, e isso sempre foi um problema para a verdadeira igreja cristã. Porque tanto católicos como protestantes, eles queriam implantar o batismo de recém-nascido e eles acabavam perseguindo e matando as igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascidos. Eu contei para vocês aí, algumas aulas atrás, o exemplo das bruxas de Salém. Foi morto um pastor, né, a liderança protestante matou um pastor que era um pastor anabatista. Ele não aceitava o batismo de recém-nascido e, por conta disso, foi morto entre as bruxas, as pseudo-bruxas de Salém, que nós sabemos que não havia bruxas nenhuma. Eles eram perseguindo pessoas e, principalmente, perseguindo membros da igreja anabatista. Todo aquele teatro feito pelos protestantes foi para matar alguns anabatistas
e mataram inclusive o pastor anabatista. Eu contei isso para vocês, é só vocês verem algumas aulas anteriores. Então, essa história que a Igreja Católica diz que conseguiu exterminar todas as igrejas que não aceitam o batismo infantil, ela diz que conseguiu exterminá-las no 7º século da era cristã. Eu digo que isso é mentira. Nós estamos aqui, nós somos a prova de que eles não conseguiram. Se eles tivessem conseguido, eles teriam matado o verdadeiro batismo cristão, porque eu digo, batismo de recém-nascido não tem valor para a Igreja de Jesus. O comentário prossegue. A Bíblia não descreve o batismo dos apóstolos. Eles receberam a autoridade para batizar diretamente de Jesus, ou seja, Jesus não os batizou. Jesus lhes deu autoridade e eles iniciaram o batismo. Com eles teve início o batismo cristão em águas. Ninguém poderia efetuar o batismo sem antes ter recebido um batismo válido, ou seja, um adulto reconhecer os seus pecados, fazer a confissão de fé, que é a sua declaração de amor a Deus, e ser batizado. Pausa aqui para explicar a vocês. Essa é a razão que a igreja cristã, a verdadeira igreja, nunca aceitará o batismo de recém-nascido. Esse é um perigo que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Se a Assembleia de Deus adotar, já que ela está fazendo aliança aí com as igrejas históricas, eu vou sair da Assembleia de Deus. Porque o batismo de recém-nascido, ele é um pecado grave contra Deus. Ele rouba de Deus o que Deus mais espera ouvir do homem, que é a sua declaração de fé, a sua declaração de amor. Quando a Bíblia diz que existe alegria diante dos anjos, ou seja, diz que Deus se alegra por um pecador que se arrepende, esse momento é o momento do batismo, quando o homem reconhece os seus pecados, faz confissão de fé e passa pelo batismo em águas. O batismo infantil, ele rouba isso de Deus. É um erro grave. É inacreditável que igrejas como as igrejas protestantes tenham mantido esse erro. O comentário prossegue. Quando os discípulos deram início ao batismo cristão em águas, está lá em João capítulo 3, versículo 22, vai descrever o primeiro momento em que os apóstolos iniciam o batismo cristão em águas. Se tiver com a sua Bíblia, eu vou ler para vocês. Depois disso, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judeia e estava ali junto com eles e batizava. Ok? Ou seja, ali eles começaram a batizar as pessoas. Também o capítulo 4, versículo 1 e 2. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Ou seja, aqui teve início o batismo cristão, tá bom? E o comentário por isso prossegue. Teve início essa linha sucessória, onde um novo discípulo possuía autoridade para batizar outros. Essa linha sucessória de discípulos, batizando o discípulo, não pode ter sido interrompido na história. A Igreja Católica, acompanhada das igrejas reformadas, afirma que essa linha sucessória foi interrompida e teria havido na história da Igreja um período entre o século VII, quando a Igreja Católica diz ter exterminado todas as igrejas que não aceitavam o batismo infantil, até o século XVI. Segundo as igrejas católicas e reformadas, esses grupos foram extintos, exterminados, principalmente pela Inquisição. Vamos lembrar que a Inquisição ela foi criada ali nos anos 1200, porque a Igreja Católica encontrou escondida nas montanhas da França, na região de Lyon, um grupo de anabatistas, ou seja, um grupo que não aceitava o batismo de recém-nascido. Segundo a história, esse grupo dizia o seguinte: nós estamos escondidos da Igreja Católica e mantemos o batismo de adulto há séculos. E nós nunca tivemos ligação com a Igreja Católica porque ela é a Babilônia apocalíptica. Isso a história fala do grupo que é chamado de pobres de Lyon, que a Igreja Católica denominou valdenses, né, para ligar o nome de um homem, Pedro Valdo,
para tentar, de alguma maneira, denegrir a imagem daquele grupo. Aquele grupo fazia parte, sim, da igreja verdadeira, que a Igreja Católica estava perseguindo. E é nesse período que a Igreja Católica cria a Inquisição para torturar e matar esses cristãos que não aceitavam o batismo infantil. Ela dizia que havia exterminado essas igrejas 500 anos antes. Não conseguiu. E a história comprova. Esses pobres de Lyon, que chamavam de valdenses, eles continuaram existindo. Tanto que a Inquisição os perseguiu por 300 anos. Então é mentirosa essa história que a Igreja Católica diz que era meia dúzia de gato pingado. Meia dúzia de gato pingado, você não demora 300 anos tentando matar, perseguindo e matando em diversas cidades por 300 anos. A história comprova que 300 anos depois, quando ocorre a reforma protestante, esses grupos já existiam antes de Lutero. Historiadores diversos já comentam isso. Até a revista super interessante publicou uma matéria sobre esses que eles chamavam de anabatistas, ok? Então, eles dizem que foram extintos, mas na verdade nunca foram extintos. A verdadeira Igreja de Jesus existia, ela não tinha um nome como Igreja Católica. Nesse período a história diz que eles se identificavam como pobres de Lyon, ok? E também é dito que eles se identificavam como a Igreja dos Peregrinos, porque havia uma lei católica para matá-los. E os protestantes também vão fazer a mesma coisa. Lutero, Calvino, Zwinglio, todos eles vão perseguir e matar os anabatistas. Quando Melanchthon, um dos aliados de Lutero, afirmou que estava perseguindo os anabatistas na região onde ele estava trabalhando, Lutero escreveu: "Isso é do meu agrado". Então não dá para chamar de cristão um indivíduo que perseguia e matava outras pessoas, ainda mais essas pessoas sendo cristãos. O comentário prossegue. Bom, eles dizem que conseguiram extinguir essas igrejas, né? Eu digo, se isso fosse verdade, a linha sucessória do batismo de adultos teria sido interrompida. Preste atenção no que eu vou falar agora, que é uma questão muito importante. Por que essa linha sucessória não pode ter sido interrompida? E eu digo, esses que concluem que essa sucessão do batismo apostólico foi interrompida, eu digo, essa conclusão é perigosa, pois induz à conclusão que em algum momento da reforma protestante, algum homem, sem autorização para batizar, começou a realizar o batismo de outros. Logo, esse seria um batismo inválido, pois a autoridade que Jesus concedeu aos apóstolos teria sido encerrada há muitos séculos. Vou detalhar isso melhor para vocês. Vou pegar como exemplo a Igreja Batista Reformada. Essa Igreja Batista Reformada, ela segue uma linha dizendo que realmente aqueles grupos foram extintos e teve um período que só existia a Igreja Católica e depois as igrejas protestantes, elas reformaram a Igreja Católica, que seria a Igreja de Jesus. É um absurdo porque a Igreja Católica, por 1.200 anos, considerando o período antes da Reforma, ela adotou diversas doutrinas pagãs, já nos dias de Constantino. Então seriam 1.200 anos que a igreja cristã teria vivido um período de paganismo, idolatria, violência, corrupção de reis. É algo inaceitável. Pois bem, mas esses batistas reformados, o que eles têm que observar? Eles defendem que o batismo ele só tem validade sendo o batismo de adulto. Pois bem, se fosse verdade que a Igreja Católica exterminou com o batismo de adultos, então alguém teria feito o seguinte: ele recebeu o batismo quando criança, na Igreja Católica, e ele teria mudado esse batismo, tá ok? Teria mudado esse batismo, só que não tinha ninguém para lhe batizar quando adulto. Então, ou ele teria se auto-batizado, ou ele teria começado a batizar outros adultos. O que está errado? Deus não aceitaria esse batismo porque ele não foi realizado por alguém que tivesse um batismo válido. E na história,
ocorre realmente pessoas que fizeram isso. Um deles foi um homem chamado John Smith, em 1609, na Inglaterra. Ele saiu da igreja protestante anglicana puritana. O que ele fez? Ele se autobatizou e batizou os membros que saíram com ele. Até que ele recebeu uma carta de uma igreja que vivia escondida na Holanda, que falou para ele: olha, nós ainda mantemos o mesmo batismo dos apóstolos, o batismo de adultos, e você se autobatizar não tem valor para Deus. Vem aqui, porque nós temos o verdadeiro batismo cristão desde os dias dos apóstolos. Só que a nossa igreja vive fugindo porque católicos e depois católicos e protestantes nos perseguem. E diz a história que John Smith, com seus discípulos, eles foram para a Holanda. Lá eles receberam o batismo cristão verdadeiro, ok? E diz a história que John Smith não quis nem voltar para a Inglaterra. Ele ficou lá naquela igreja. E um discípulo dele, Thomas Hales, ele voltou para a Inglaterra, e esse Thomas Hales é que vai fundar a Igreja Batista. Aquela igreja que estava lá na Holanda, escondida, que era uma igreja grande, ela estava fugindo da Inquisição Católica há 400 anos. Ok? Próximo desse período de John Smith, a Igreja Católica encontrou uma irmã anabatista lá, prendeu ela, enterrou ela viva. Eu contei essa história para vocês numa aula passada. Então essa igreja, ela vivia escondida. Eu estudei com o missionário Lourenço Olso, que foi um dos pioneiros das Assembleias de Deus e veio para o Brasil no início da década de 30. E ele contava que essa igreja que estava escondida lá na Holanda era uma igreja pentecostal. Só que eu nunca encontrei informação, documento tratando do pentecostalismo nessa igreja. Eu encontrei informação sobre pentecostalismo naquela igreja lá, os pobres de Lyon, em 1200. Aquela igreja era pentecostal. A igreja católica perseguiu e matou ela porque ela estava encontrando ali a verdadeira igreja de Jesus. Porque é fato, o pentecostalismo, ele não morreu na história. Okay? Assim como o batismo de adulto, o batismo válido, não morreu na história. O comentário prossegue. Este é o motivo pelo qual a verdadeira igreja cristã não batiza crianças e batiza os adultos que tenham recebido batismo nessas igrejas. Há 300, 400, 500 anos atrás, isso era considerado um crime pelas igrejas católicas e protestantes. Desde o ano de 1800, em número redondo, né, na Europa e nos Estados Unidos, foi determinado que ninguém poderia ser molestado por sua fé. Então os cristãos tiveram liberdade para receber um católico, batizar ele, ok? E ele entrar para a verdadeira igreja de Jesus. Receber um protestante, batizar ele e ele entrar para a verdadeira igreja de Jesus. Isso é algo que nós temos que falar para os protestantes. Olha, o batismo de vocês não é um batismo válido. Isso é o que crê a Assembleia de Deus. O batismo de vocês não é um batismo válido. Vocês têm que fazer uma confissão de fé com as igrejas que mantêm o mesmo batismo dos apóstolos. Bom, será que as igrejas protestantes vão dar ouvido a essa pregação e vão mudar nesses últimos dias? Provavelmente não. Eles vão manter esse batismo inválido, que Deus não recebe o batismo de criança. Isso tem que ser pregado, porque esse engano, como eu disse, ele rouba de Deus o que Deus mais deseja ouvir do homem. É a sua declaração de fé, é a sua declaração de amor. O batismo de recém-nascido, eu comparo ele ao estilo de casamento antigo, em que um pai falava com o outro pai: olha, aqui nasceu o meu filho, nasceu a tua filha, vamos aqui determinar que eles vão se casar. Ou seja, não existe uma declaração de amor e que ele realmente queira se unir a essa mulher. Eles se unem porque foi determinado. Ok? O batismo de recém-nascido seria uma união mais ou menos assim com Deus. Não é a união que Deus quer. Deus quer uma declaração de amor, uma declaração de fé. Então o batismo de recém-nascido não tem valor. Isso é o que a igreja
sempre pregou e eu espero que continue pregando. Mas essa aproximação com a Igreja Católica corre o risco de nós sermos enganados. Ok? Nós, eu estou falando a igreja no geral, assim como as igrejas protestantes foram enganadas, porque a Igreja Católica disse que as igrejas que batizavam só adultos foram exterminadas e que seriam igrejas perigosas, né? Quem é perigosa? A igreja que foi exterminada ou a igreja que diz que teria exterminado? É claro que é a igreja que diz que teria exterminado. Usou a força do Império Romano, depois usou a força do Sacro Império Romano Germânico. Essa que era perigosa. Então ela enganou as igrejas protestantes e está tentando nos enganar. O comentário prossegue. Esse é também o motivo da igreja cristã não se aproximar das igrejas que batizam crianças. Elas feriram uma ordenança do cristianismo, que é o batismo em águas após a confissão de fé. Irmãos, essa é uma questão muito séria. A igreja, se ela mudar essa doutrina, ela se torna uma seita. A igreja não pode mudar essa doutrina. Nós encontramos na história claramente um conflito com a Igreja Católica, exatamente por conta desses cristãos que não aceitavam o batismo de recém-nascido. Essa era a razão da Igreja Católica perseguir, capturar, torturar e matar essas igrejas. Então nós sabemos que a Igreja Católica é a Babilônia apocalíptica. Eu deixei isso provado nesses estudos que nós fizemos. Eu deixei provado, não tem como aqueles argumentos prevalecerem defendendo a Igreja Católica. Peguei todos os argumentos, é só vocês assistirem os vídeos. Eu provei, a Igreja Católica é a Babilônia apocalíptica. E ela está na liderança desse movimento de união das igrejas, que está preparando o mundo para o advento do anticristo. Então a igreja cristã, ela não pode dar ouvido à Igreja Católica e às suas doutrinas pagãs, porque é a morte da verdadeira igreja de Jesus. Eu digo, eu nunca vou aceitar essa proposta católica, até porque eu sei de onde a Igreja Católica tirou o batismo de recém-nascido. Foram os bispos que durante a perseguição eles adoravam o demônio para não morrer. Ocorreu lá pelos anos 230 da era cristã, os bispos que estavam na cidade de Roma. E durante o tempo que eles adoravam o demônio, eles tinham que praticar o culto a uma divindade chamada Vaticanos. É só você pesquisar na história das religiões antigas, na história da religião romana, você encontra essa divindade chamada Vaticanos. E essa divindade, qual era o culto em torno dessa divindade? Era a consagração de crianças, porque exatamente Vaticanos, na mitologia romana, era a divindade responsável pela capacidade do vaticínio da criança, pela capacidade da criança falar. E os bispos que adoravam o demônio e estavam praticando dos cultos durante a perseguição, acabaram adotando essa prática. Tanto que até hoje a Babilônia apocalíptica, a Igreja Católica, a sede dela está onde? Está lá no monte dedicado a Vaticanos. E eu contei a história para vocês do Monte Vaticanos. A Igreja Católica construiu a sua sede em cima de um cemitério. Lá no Monte Vaticanos era um cemitério. Então a Igreja Católica foi consagrada naquele lugar. É muito estranho uma igreja ser construída em cima de um cemitério. Eu já vi os terreiros espíritas que fazem isso. Bom, a Igreja Católica foi construída em cima de um cemitério. E não é qualquer cemitério, não. Você pode pesquisar na história que você acha isso fácil. Aquele Monte Vaticanos, ele foi usado por Nero naquela perseguição em que ele fez um grande espetáculo, matando os cristãos, queimado, as feras, de todas as maneiras possíveis. Aonde que ele sepultava os cristãos? No Monte Vaticanos. Isso é história, isso é provado. E depois, a Igreja Católica, com o dinheiro de Constantino, com o dinheiro do Império, construiu a sua sede exatamente sobre esse cemitério. Você acha que isso é normal? Não é normal. Não é normal. Veja o que esse Papa
está fazendo, as coisas que ele está falando. Ele é um representante do mal. Esse Papa tem sites católicos que chamam ele de anticristo, né? Mas esses sites católicos, o que eles não sabem é que esse Papa ele está fazendo o que todos os outros papas fizeram, porque essa nunca foi uma instituição cristã. Tem um site que reclama por que Francisco foi anunciado como Papa primeiro no satanismo maçônico. O site do satanismo maçônico anunciou o próximo Papa, Papa Francisco, e horas depois o Vaticano anunciou. Como que o satanismo pode anunciar antes da própria Igreja Católica, do próprio Vaticano? E as coisas que esse homem tem dito, que um ateu vai para o céu, não existe mais critério para chegar ao céu, e muitas outras temas que esse homem tem falado. Então, o momento que nós estamos vivendo é, infelizmente, um momento de engano terrível. E nós vemos que alguns cristãos estão sendo levados, a igreja está sendo enganada, irmãos. O comentário prossegue. A Igreja Católica adotou outro batismo que não é o cristão, adaptando a consagração das crianças ao Deus romano Vaticanos. Inclusive, a sede da Igreja Católica é dedicada a essa mesma divindade. Esse é o motivo também para a Igreja Cristã defender a doutrina do sucessionismo, pois a sucessão de uma igreja que não batizava recém-nascido garantia que o batismo de adultos não fora interrompido. Bom, comentar um pouquinho com vocês aqui sobre o sucessionismo. Vocês vão encontrar alguns sites na internet, principalmente sites batistas. Tem alguns batistas que eles erram dizendo que o batismo deles foi até João Batista. Isso não faz sentido. O batismo cristão, o nosso batismo, ele vai até os apóstolos. Isso é claro na Bíblia. O batismo de João Batista não é um batismo cristão. Pois bem, porque não falava de fé em Jesus. Então, alguns criticam o sucessionismo, dizendo que isso seria até uma discriminação às outras igrejas. Olha, questão doutrinária, se você pensa diferente, não é discriminação das outras igrejas, ok? Questão doutrinária, que você acredita ser uma ordenança, um dogma, você tem que seguir aquele dogma. As outras que não seguem, automaticamente são seitas, ok? Então, existem duas igrejas batistas, uma que defende o sucessionismo, ou seja, o batismo de adultos nunca foi encerrado, nunca foi interrompido pela Igreja Católica. E existe uma outra igreja batista que ela segue esse sucessionismo, ela nega, esse sucessionismo. Ela diz que realmente a Igreja Católica conseguiu exterminar as igrejas que defendiam o batismo só de adultos. O problema com isso é que ela tem que afirmar que a Igreja Católica era a Igreja de Jesus. E a Igreja Católica não era a Igreja de Jesus. Ela adotou o paganismo romano, que era, ou seja, então, a religião da antiga Babel. Eu provei isso para vocês também na história. Historiadores babilônios, historiadores romanos, historiador judeu Flávio Joséfo, eles contam o culto de Júpiter, o culto romano, ele nasceu aonde? Eles deixam bem claro, ele nasceu lá na Torre de Babel. Os sacerdotes que escaparam da torre com as imagens de Júpiter ou com as imagens de Baal, porque é a mesma divindade, aquela imagem, ela deu início à religião que dominou todo o mundo antigo, inclusive Roma. Júpiter era, na verdade, Baal. Isso está provado na história. Toda a história dos dias do Novo Testamento fala isso sobre a religião romana. E também a história prova que a religião romana ela foi adotada na Igreja Católica. Ela foi adotada na Igreja Católica, não existe dúvida disso. Então, não pode dizer que essa é a Igreja de Jesus. Eu comentei com vocês, eu vou participar de um grupo de judeus, por exemplo, para conversar com eles, e se eu inicio o tema cristianismo, o que os judeus dizem? Eles dizem, vocês cristãos nos mataram. Se eu afirmasse que a Igreja Católica é a Igreja de Jesus, eu teria que concordar com ele.
Mas eu digo para ele, olha, não. A mesma instituição que te perseguia e te matava, ela também me perseguia e me matava. A Inquisição, quando ela perseguia essa igreja anabatista, lá chamado Pobres de Lyon, ela também perseguia os judeus. Ela estava em guerra com os muçulmanos lá em Jerusalém, ela estava em guerra com os católicos do Oriente, lá em Constantinopla, estava em guerra contra os anabatistas, os Pobres de Lyon, e estava em guerra também contra os judeus na Europa. Então eu falo, nós que não batizamos recém-nascidos, nós também éramos perseguidos pela Igreja Católica. Então eu consigo dialogar com o judeu. Mas se eu dissesse que é a Igreja Católica, peraí, o tempo que a Igreja Católica esteve pervertendo as nações e matando judeus, isso não tem justificativa na história. Quando foi ser criado o Estado de Israel, o Papa escreveu uma carta à ONU contrariando, dizendo que ele era contra essa atitude. Como você pode ser contra a atitude de Israel ter novamente a sua terra? Isso está profetizado na Bíblia. Só que essa não é uma instituição que representa a Deus, que representa a Bíblia. E vamos lembrar também que Adolf Hitler, quando ele estava perseguindo os judeus, ele mandou uma carta ao Papa dizendo, olha, eu estou propondo uma solução final a vocês. O que vocês sempre tentaram fazer, que é exterminar os judeus, eu posso conseguir agora. Essa é como a história vê a Igreja Católica. Então, esses que negam o sucessionismo, cai sobre os ombros deles o grave crime de dizer que o cristianismo ele viveu corrompendo a história, viveu corrompendo os reis. Cai sobre os ombros dele o crime de dizer que o cristianismo não seria a luz do mundo, mas as trevas do mundo, porque a era que a Igreja Católica dominou foi chamado de Era das Trevas. Ela não poderia ser chamada de coluna e firmeza da verdade. Esse é um problema grave. Se você diz que ela era a igreja verdadeira, então o passo natural é você voltar a ela. É isso que está acontecendo no mundo. Mas esse é um grande engano. Infelizmente, igrejas luterana, presbiteriana, metodista e anglicana já assinaram com a Igreja Católica há 5 anos, assinaram o retorno à Igreja Católica. Os protestantes nem sabem, mas não existe mais protestantismo. Agora é tudo catolicismo. Eles já assinaram com a Igreja Católica, eles fazem parte desse pacote, desse projeto de união das igrejas, que a Igreja Católica ela colocou um limite, o prazo é 2025. Até 2025, a Igreja Católica quer unir todas as igrejas. Esse projeto aconteceu em 1965, no chamado Concílio Vaticano II, e eles deram um prazo de 60 anos. Eles estão trabalhando, as igrejas protestantes já foram. Infelizmente, alguns pastores das Assembleias de Deus também estão indo, ok? Estão participando dessa união das religiões. Isso daí é a morte da fé. Essas igrejas que estão participando é a morte da fé. O comentário conclui: esse batismo só será interrompido no arrebatamento da igreja. Os cristãos que ficarem na grande tribulação devem ser perseguidos pelo anticristo implacavelmente. Por conta disso, não deve haver batismo cristão na grande tribulação. E durante o milênio, também a profecia não fala em um batismo para as pessoas entrarem para o judaísmo, ok? Então, esse batismo cristão, ele deve ser encerrado no arrebatamento. Então, como eu falei nesse ponto do arrebatamento da igreja, dos principais temas do arrebatamento pré-tribulacionista, eu acredito que nesse momento, quando a igreja for arrebatada, aí sim será encerrado esse batismo cristão.